família. Olá pessoal, então dando continuidade aqui, certo? Ao nosso curso aqui. Estamos falando sobre linguagem analógica formal. Fizemos algumas questões de concurso, certo? Onde nós simbolizamos, né, alguns itens, onde é dada a linguagem natural, língua portuguesa, nós transcrevemos para a linguagem da lógica formal. Bem, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu peguei aqui umas 3, 4 provinhas, né, provinhas bem atuais, para a gente só treinar a parte da linguagem, beleza? Porque às vezes vem um comando, né, com várias proposições, e o primeiro passo na prova é o que, Josimar? É você simbolizar. Podendo ser de assertiva, se for o CESP, no caso, podendo ser de múltipla escolhas também, se em outras bancas, né? Às vezes vem lá uma proposição bem composta, bem gigante, onde você tem que fazer o quê? Simbolizar primeiro. E na boa, se você simbolizou errado, não tem como acertar o item. É que nem matemática. Tá mandando multiplicar, eu estou somando, como é que eu vou acertar isso? Porque lá na matemática são os operadores matemáticos. Aqui são os operadores lógicos, lá operam os números. Aqui opera o que, Osmar? Aqui opera as proposições. Então eu tenho que saber quem são os operadores, eu tenho que saber o que comuta e o que não comuta, e somente o condicional é o que não possui a propriedade comutativa. Todos os outros operadores podem estar comutando sem nenhum problema. Beleza? Então vamos simbolizar aqui algumas provinhas aqui, e logo depois iremos estar dando início às tabelas verdade. Ou seja, Osmar, por etapa, como falei para vocês. Ensinei as tabelinhas, a linguagem. Estamos treinando somente a parte da linguagem, da escrita. Aí daqui a pouco vem a parte das tabelinhas, beleza? E vou aproveitar ao mesmo tempo e já ensinar 3 conceitos para vocês. Vamos lá. A questão fala assim, ó. O exercício da atividade policial exige preparo técnico adequado ao enfrentamento de situações de conflito e, ainda, conhecimento das leis vigentes, incluindo interpretação e forma de aplicação dessas leis, nos casos concretos. Sabendo disso, considere como verdadeiras as proposições seguintes. Então nós temos aí P1, P2, P3 e P4, beleza? P1, P2, P3 e P4. P1. Se deixa dominar pela emoção ao tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Dá ênfase aos conectivos, ó, Josmar. Eu já percebi que aqui, ó, eu tenho um, se então, né? Então dá ênfase a eles, né? Ó. Já começa a identificar qual é o operador. Então, ó, se, então. Se deixa dominar pela emoção, tomar decisões, então o policial toma decisões ruins. Aí vem P2 agora, a segunda proposição. Se não tem informações precisas ao tomar decisões, ó, então, ó, se não tem informações precisas ao tomar decisões, então, ó, o policial toma decisões ruins. Então, de novo, Josmar, nós percebemos a presença do operador. E só relembrando que é um operador mais forte, gente, se somente se abaixo dele, se então, na mesma intensidade, e, ou, e o ou. E o mais fraquinho, a negação. Muito bom. Então, vamos lá. P3. Se está em situação de estresse e não teve treinamento adequado, então, né, é como aqui, ó, dessa ideia de o então, ó. Não precisa aparecer, né? Isso não precisa. Se aparecer só o se serve, Josimar? Serve. Se aparecesse só o então, serve? Serve. Se aparecer outro termo que dá a ideia de condição? Serve. Não fiquemos reféns apenas dos operadores, sim. Ah, o convencional. Podem aparecer outros termos. E você vai ter que perceber isso para mim. Então lá. Então a gente tem, ó. Se então aí, o se, né? O e. Beleza? E o então que está implícito aqui, ó. Não apareceu, mas está implícito. P4.
Se teve treinamento adequado, de novo, ó, se então aí, ó. Se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, então, já apareceu então, tá vendo, ó? Ó o então aqui, ó. Então, né? O policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então a gente percebe aí, ó, que nós temos novamente, né, um conectivo condicional aí, ó. Se então tem uma conjunção que é o e, né? Beleza. Então fazer o que agora? Eu peguei essa provinha para quê? Para nós simbolizarmos essas 4 proposições. Beleza? Então comigo. Porque lá na prova vai ser assim, ó. P1, P2, P3 e P4. Quem é P1, Jusmar? Se deixa dominar pela emoção, então, ó, dominar pela emoção, então, né, então o quê? O policial toma decisões ruins. Então, o policial, decisões ruins. Por que você não colocou A e B? Não, faz isso não. Coloca as iniciais das frases, porque depois, quando você quiser, não tem que estar voltando no texto. Só em você ver DR, você já lembra o que? Josmar, D é o quê? Dominar pela emoção. DR, decisões ruins. Né? P2, se não tem informações precisas ao tomar decisões, então, ó, se não tem informações precisas, então o policial toma decisões ruins. Então, o policial, ó, decisões ruins. Se está em situação de estresse, então, ó, chamar de E não teve treinamento adequado, não TA. Então, olha só o que eu fiz, ó. O se então não é mais forte do que o E, então ele divide antecedente e consequente. Então o que? O policial se deixa dominar pela emoção, tomar decisões. Então, ó, dominar pela emoção. Perceba que é o mesmo dela lá de cima. Beleza? E ó, o parênteses aqui. Então por que você colocou esse parênteses? Porque o se então é mais forte. E se ele é mais forte, ele divide em quem? Em antecedente, né? E consequente. Ele divide, ele é mais forte. P4. Se teve treinamento adequado, então se teve treinamento adequado e se dedicou nos estudos, chamar de ES, porque esse E aqui em cima, ó, é estresse. Então, estudo chamei de ES, né? Então, policial, né, tem informações precisas ao tomar decisões. Então, ó, informações precisas. Legal. O que nós fizemos? Nós simbolizamos P1, P2, P3 e P4. Não é isso? P1, P2, P3 e P4. Ou seja, P1, P2, P3 e P4. Nós temos aí 4 proposições. Perfeito? 4 proposições. Todas compostas, todas condicionais. Não é isso? Ó? Proposições compostas. Né? E o que mais? Condicionais. Beleza? Perfeito. Simbolizamos aí, correto? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outra provinha também. Outra questãozinha, ó, de outro concurso. Fala bem assim, ó, o jovem ao ser flagrado no aeroporto portando uma certa quantidade de entorpecentes, argumentou com os policiais conforme o esquema a seguir. Então, novamente, aí nós temos, ó, algumas premissas. São proposições também. Né, ó. Premissa 1, premissa 2, premissa 3 e a nossa conclusão, que são proposições. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos simbolizar também essas proposições. Por quê? Porque é dessa maneira que as provas têm começado, Josimar. E eu tenho que saber escrever. Aqui é por etapas. Você vai, ó, vamos aprender a escrever, a ler, daqui a pouco as tabelinhas, vamos aprender a aplicar essas tabelas, beleza? Porque lá na frente, quando nós pegarmos algumas provas bem pesadas mesmo, você vai perceber o quanto isso é importante. O quanto é importante que nós percebermos que eu tenho que saber ler e escrever, independente da banca. Beleza? Vamos lá. Premissa 1 fala o seguinte.
Vamos simbolizar aqui, ó. Premissa 1 falava lá, ó. Eu não sou traficante, vírgula. Eu sou usuário. Vamos só ler lá um pouquinho antes, eu leio com vocês, ó. Premissa 1, ó. De novo marcando lá, ó. Eu não sou traficante, vírgula. Eu sou usuário. Quem é que tá aqui no meio que não aparece, gente? Da ideia de que, ó, eu não sou traficante, mas eu sou usuário. Beleza? Então aí nós temos dois pensamentos, né, ó. Eu não sou traficante, eu sou usuário. Porém, Josmar, essa não é a vírgula em si, é a questão da interpretação. É eu perceber o quê? Eu perceber que esse eu não sou traficante, vírgula, eu sou usuário, da ideia, eu não sou uma coisa, mas sou a outra. Certo? Então a ideia é de mas, e mas é o que, Josmar, pra gente? É o E. Beleza? Então, só colocar ali rapidinho o marca-textozinho pra gente lembrar. Eu sou, agora lá, premissa 2. Se, se então a condicional. Se eu fosse traficante, então, ó, que tem um então escondido, então eu estaria levando uma grande quantidade de drogas e a teria escondido. Então eu percebo o quê? Que eu tenho um se, então, eu tenho um e. Se eu fosse traficante, então eu estaria levando uma grande quantidade de drogas e a teria escondido. Beleza? Nós temos aí um se, então, sem nenhum problema. Perfeito. E também temos um e. Então, prestar atenção. O que estamos fazendo? Estamos identificando os operadores primeiro, Josmar, que é importantíssimo. Depois a gente vai poder simbolizar. E depois que você simbolizou corretamente, aí tranquilidade total. Vou aplicar a lei adequada, vou aplicar o método adequado, vou aplicar o conceito adequado, sabendo o operador correto, né, que está escrito. Premissa 3. Como sou usuário e não levo uma grande quantidade, não escondi a droga. Como sou usuário e... Eu já percebo que tem um E aqui, ó. Não é isso? Tem um E aqui. Como sou usuário, esse como aqui, gente, ó, da ideia assim, ó, se eu sou usuário e não levo a grande quantidade de drogas, não escondi a droga. Esse como aqui, pra mim, ele tá dando ideia de quê? De uma condição. Então é como se fosse um se. Beleza? Fique esperto com isso. Tá vendo aí, ó? Esse como, dando ideia de quê? De si. Se sou usuário e não levo uma grande quantidade, então não escondi a droga. Beleza? Perfeito? É como se fosse um se então. E aqui, ó. Então, não escondi a droga. Beleza? Fique espertinho. Conclusão. Se eu estivesse levando uma grande quantidade de drogas, não seria usuário. Nós temos uma condicional de novo aí, ó. Se eu estivesse levando uma grande quantidade de drogas, então não seria usuário. Então nós temos aqui, ó, uma condicional. Se, então. Beleza. Agora a gente pode simbolizar. Vamos lá. P1. P1. Eu não sou traficante, ó. Então, não traficante, chamar de não ter. Eu não sou traficante, mas eu sou usuário. P2. Se eu fosse traficante, então o quê? Então, estaria levando uma grande quantidade de drogas, levaria drogas, né? E a teria o quê? Escondido. Aqui, ó, não é isso? O se então não é mais forte, Josmar? É.
Essa premissa 2, ela não é uma premissa conjuntiva. Ela é uma premissa condicional. Por quê, Josmar? Porque o sim, então, é mais forte do que o e. O pensamento principal aqui é um pensamento condicional. Então, se eu fosse traficante, então estaria levando uma grande quantidade, né, de drogas e a teria escondido. Ou seja, prestar atenção nisso aí. Então, por isso esse parênteses aqui é importante para separar quem? O antecedente do consequente. Beleza? Premissa 3. Como não só, se, né, não se, então que eu falei, se sou usuário e não levo a grande quantidade de drogas, então não escondi a droga. Aí, só para separar aqui, ficar bonitinho, a nossa conclusão. Né? Qual é a conclusão? Se eu estivesse levando uma grande quantidade de drogas, se estivesse levando drogas, então não seria usuário. Beleza. Nós temos o que aí? Nós temos P1, P2, P3, que são as nossas premissas, e a nossa conclusão. Perfeitamente. Beleza? E mais essa provinha aí, que foi uma provinha do MPU, né, que eu achei interessantíssima, a questão da linguagem. Beleza? Questão da linguagem. Então, olha só, fala bem assim, ó. Nos termos da Lei 8666, né, de 93, fala o seguinte, ó. O que está entre aspas. É dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem interessados em licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica, e que ele seja cumprido se e somente se a proposição nele contida, a proposição P, for verdadeira. Olha só, essa prova foi excelente. Né? Mas o primeiro passo, foi uma prova do MPU, né? Prova muito, mas muito bem feita. Agora a questão é a seguinte, a pessoa às vezes lê esse comando aí e não entende nada. Ela pensa que, eu vou aplicar aí a lei de licitação. Não, meu Deus do céu, ainda fala bem assim, ó. Considerando apenas, ó, fala bem assim a banca, ó. Deixa eu ver aqui não, peraí. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica. Eu não vou estar interpretando questão de lei, né? Não. É atinentes à lógica. Ou seja, o que me interessa aí é apenas voltado ao raciocínio lógico. Isso quer dizer o seguinte, Osmar, que eu vou ter que interpretar o quê? Do ponto de vista lógico. Então a proposição é a que está entre aspas, a proposição P. Né? A proposição P. E fala bem assim, ó. É dispensável a realização de nova licitação. Vou chamar de D, dispensável. Eu não estou simbolizando aí, estou só resumindo. Quando, vou escrever o quando, não aparecerem interessados em licitação anterior, não aparecerem interessados, não interessados, e esta não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Não puder ser repetida. Olha só, essa é a proposição P. Eu quero simbolizar. Olha quem apareceu lá no meio dela. O quando, Josmar? O quando está bem aqui, ó. E o quando nós vimos o quê? Que o quando, ele anuncia o quê, Josmar? Ele anuncia o quando. Anuncia quem? O antecedente. Anuncia quem vem primeiro. O quando anuncia o antecedente. Então, quando eu for simbolizar essa proposição para responder essa prova,
Quem é a proposição P? Se, porque o quando a ideia é de se não tem interessados e não pode ser repetida, então a licitação será o quê? Será dispensável a realização de nova licitação. Então a simbologia é essa aqui. Beleza? Se não I e não R, então D. Beleza? Essa é a simbologia, perfeito, para que possamos responder a nossa prova. É importantíssimo isso. Então, bem, gente, deu para entender como é que funciona a questão da linguagem, perfeito? Então, a ideia é fazer o quê? É nós pegarmos e treinarmos essa linguagem. Por que, Josmar? Porque o primeiro passo é fazer isso. É o quê? O transcrever da língua portuguesa para a linguagem da lógica formal. Belezinha? Agora, o seguinte. Já que nós sabemos já ler e escrever, vamos treinar as tabelinhas? Vamos lá? Só que eles vão fazer um resuminho pequenininho, rapidinho aqui, um resuminho das tabelas, verdade, para você lembrar. Vamos lá. Só para você lembrar, vou fazer um resumo pequenininho aqui, ó. Só um resuminho das tabelas. Tá? Resumo das tabelas. Verdade. Só um resumo rapidinho. Beleza? Nós temos P e Q. Certo? Temos P e Q. E se nós temos duas proposições, Josmar, nós teremos 1, 2, 3, 4 linhas. Beleza? Aqui não tem nada. 4 linhas. Aí eu vou ter a proposição composta P e Q. P ou Q. Ou P ou Q. Se P, então Q. E o P se somente se Q. Beleza? Então temos aí. Aí eu percebo o seguinte. Osmar, para duas proposições, nós temos quantos valores para duas proposições? Nós temos, 4 linhas. Se nós temos 4 linhas, nós temos 4 possibilidades. VV, VF, FV, FF. Não é isso? Aqui é a tabela E. E no E nós vimos o seguinte. No E, Josmar, só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Ou seja, V e V dá V, V e F dá F, FV dá F, FF dá F. Então, no E, só vai ser verdade se tudo for verdadeiro. Beleza? Então, no E, só será verdade se tudo for verdadeiro. Bem, temos aqui agora o nosso OU. Não é isso? E na tabela OU, só para você lembrar, no OU, o que acontece no OU? No OU nós temos o seguinte, vai ser verdadeiro quando, Josmar, no OU? Vai ser verdade no OU, ou melhor, para ser verdade no OU, basta uma verdade. Então, por exemplo, ó, primeira linha, verdade ou verdade, dá verdade. Segunda linha, verdade ou falso, verdade. Falso ou verdade, verdade. Falso ou falso, vai dar falso. Então, pegando P e Q, só vai ser falso se tudo for falso, não é isso? Então, no OU, para ser verdade, basta uma verdade. Beleza. E nós temos quem agora também? O nosso OU. Ou, não é isso? Que é como se fosse um OU, beleza? Ó, o OU com tracinho embaixo. Beleza? Mas no OU, como é que vai ser? No OU é o seguinte. No OU, para ser verdadeiro,
eles têm que ser diferentes. Então assim, ó, segunda linha, ó, verdade com falso, dá verdade. E falso com verdade também dá verdade. Ou um ou outro. Não é exclusividade. Então, é verdadeiro falso ou falso verdadeiro. Então, se forem iguais, não pode. Dá falso. Porém, se forem diferentes, Josmar, o que acontece? Serão verdadeiros. E na condicional, né? No nosso se então, que pode ser se então, pode ser quando, né? Qualquer outro termo. Mas o convencional, se então. No se então, só vai ter um falso. Para você guardar, ó, pensa assim, ó. No se então vai ser falso quando for V, F. Pensa assim, ó, Vera Fischer. Então Vera Fischer é falso, não é isso, ó? V, F. Vera Fischer. Nos demais casos, tudo é o quê? Verdadeiro. Então, no se então, na condicional, beleza? Vai ser verdade, porém, na segunda, se for VF, na segunda possibilidade nós temos o quê? Falso, que é Vera Fischer. E no se somente se? Se e somente se. No se somente se, qual é o resuminho que nós temos? Não é igualdade de conjuntos? Então, no se somente se, nós temos o seguinte. No se somente se eles forem iguais, é verdadeiro, ó. Verdade com verdade, dá verdade. Última linha. Falso com falso, também é verdade. Beleza? Então, se eles forem iguais, é verdadeiro. Se eles forem diferentes, nós teremos falso. Então, nós temos aí o quê? As tabelas verdades, né? A negação não precisa. Qual a negação da verdade? Mentira, da mentira. Verdade. Então, na tabela E, para ser verdade, só se tudo for verdadeiro. Na tabela E, né? Na tabela OU, para ser verdade, basta uma verdade. Na tabela OU, para ser verdade, devem ser diferentes. VF ou FV. No se então, Josmar, só é falso se for Vera Fischer. Nos demais casos, tudo é o quê? Verdadeiro. E no se somente se, para serem iguais, ou para ser verdadeiros, né? Só se eles forem o quê? Iguais. Belezinha? Então aí é o seguinte. O que vamos fazer aqui agora? Vamos treinar essas tabelas, beleza? Peguei essas tabelas e fazer o quê? É como se fosse uma tabuada. E vamos fazer agora expressões numéricas. Só que não expressões numéricas, mas fórmulas proposicionais ou proposições compostas. Não é isso? E sabendo o seguinte, que dentre esses operadores aqui, que é o mais forte? É o se somente se. Depois abaixo dele o se então. Na mesma intensidade, e, ou. E o mais fraquinho é quem? A negação. E essa força dos operadores traz o sentido principal da frase. Beleza? Então, Osmar, é interessante fazer o que agora? Você guardar essas tabelinhas para que daqui a pouco a gente faça o que, Osmar? A gente vai construir tabelas verdades. E ao mesmo tempo que a gente vai construir essas tabelas de proposições compostas, vamos aprender 3 conceitos importantes. Beleza? Então, daqui a pouquinho. Família.